As doenças raras atingem mais de 5% da população mundial. 75% são crianças e 80% têm origem genética. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, OMS. Segundo a OMS, uma doença é considerada rara quando atinge 65 em cada 100 mil pessoas. O número exato de doenças raras ainda é desconhecido. Contudo, os indicadores apontam a existência de cerca de 7 a 8 mil tipos no mundo. Por isso, é importante que seja feito o aconselhamento genético para verificar a probabilidade de uma doença genética ocorrer em uma família. Doenças raras na infância e na adolescência é o tema desta edição do Famílias em Pauta, em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras. Olá pessoal, uma pesquisa feita no Brasil em 2018 estima que 13 milhões de pessoas possuam algum tipo de doença rara. E o diagnóstico não é tão fácil. Segundo o Ministério da Saúde, uma doença rara leva até 15 anos para ser diagnosticada. E para falar sobre isso, o nosso Famílias em Pauta conta com a participação de 3 integrantes do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. Conosco aqui hoje, participando mais uma vez, está o presidente desse Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Salmo Raskin. Dr. Salmo, seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pelo convite da SBP para poder esclarecer dúvidas sobre as doenças raras. Obrigado, doutor Salmo. Também conosco está a doutora Patrícia Salmona. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada pela oportunidade nesse mês aqui para trazer informações para o pessoal sobre as doenças raras. Obrigado. E também conosco está a doutora Erlane Ribeiro. Seja bem-vinda também ao nosso programa, doutora Erlane. Obrigada, é um prazer participar. Obrigado a vocês. Para começar, a primeira pergunta eu faço para o Dr. Salmo. Dr. Salmo, o que é o aconselhamento genético? O aconselhamento genético é um termo amplo que é utilizado, na maioria das vezes, para se referir às consultas do médico geneticista. Essas consultas, elas podem ser uma, ou podem ser várias, ou podem ser até pela vida toda, e elas têm o objetivo de transmitir informações do médico para o paciente e seus familiares a respeito dessas condições de origem genética ou de origem hereditária. Também, através do aconselhamento genético, nas primeiras consultas, o médico vai tentar compreender qual é a questão que está afetando aquele paciente e tentar fazer o diagnóstico da doença, seja ela uma doença rara ou não, porque ter o diagnóstico de uma doença é muito importante. E depois o médico geneticista tem a tarefa, que é uma verdadeira arte, que é retransmitir as informações médicas para os pacientes e familiares, de modo que eles compreendam e possam utilizá-la da melhor maneira, de forma não direcionada, não diretiva, e sim da maneira como eles julgarem mais adequadas para dar seguimento aos cuidados dos seus familiares. Obrigado, doutor Salmo. Eu pergunto agora para a doutora Erlane. Doutora, a distrofia muscular de Duchenne é uma das doenças raras existentes no mundo. Como desconfiar, doutora, se uma criança tem distrofia muscular de Duchenne? Bom, a distrofia muscular de Duchenne é uma doença que ela acomete, na maioria das vezes, meninos. Então, a gente espera que as meninas não tenham essa doença. Então, quando a gente tem um menino que começa a reclamar, que tem dificuldade para andar, aquela criança que não chuta bola, que tem dificuldade de subir escada, que precisa colocar a mãozinha nas pernas para poder estar subindo uma escada, que sempre reclama de cansaço, a gente tem que ficar de olho. E muitas dessas crianças podem ter autismo também. Então, as panturrilhas, que é a batata da perna, ela pode ficar bem grossa e a gente espera que essas crianças sejam identificadas antes de 2 anos de idade. Então, essas características de fraqueza muscular são as mais importantes desses meninos. Obrigado, doutora Erlane. Pergunto para a doutora Patrícia. Outro tipo de doença rara
é a síndrome de Williams. Então eu pergunto, quando suspeitar que uma criança tem essa doença? Em relação à síndrome de Williams, eu digo que o ideal é que a gente consiga suspeitar precocemente, mas as características clínicas que vão nos chamar a atenção, elas vão variar. Então, quando a gente tem o bebezinho, tem um fenótipo facial que é muito marcado, eles têm olhos grandes, com edema palpebral, umas bochechas mais proeminentes, cheinhas, um nariz arrebitadinho, lábios grossos, principalmente lábio inferior, os dentes espaçados, e a gente verbaliza como se eles tivessem uma face de gnomo, uma face de fada. Mas nem sempre esse fenótipo facial nos saltam aos olhos logo de cara. O que é importante nos bebezinhos é atentar que 80% deles tem cardiopatia, e é uma cardiopatia bem característica, às vezes até mais de 80%, que é uma estenose supravalvular da aorta. Então, muitas vezes, esse primeiro sinal de alerta vai vir pelo cardiologista, e quando tem essa cardiopatia, isso tem que vir desse sinal de alerta, porque se você não pensar na síndrome de Williams, talvez fique difícil de fazer o diagnóstico. Eles também têm um fenótipo comportamental, que ele não vai ser o sobressalente nos bebês, obviamente, mas a partir do início escolar, geralmente é a escola que nos traz o alerta. São crianças muito falantes, muito extrovertidas, com uma simpatia extrema, uma questão social muito extrovertidos. Mas esse não vai ser o primeiro sinal enquanto bebezinhos. Enquanto bebezinhos também pode ter muita irritabilidade por conta de disfagias, distúrbios de deglutição e alterações renais, e além disso, hipertensão precoce, uma hipertensão que muitas vezes começa já lá com 4, 5 anos de idade. Então, eu acho que, apesar das características clínicas serem muito marcadas, as características clínicas que a gente consegue detectar mais precocemente não são essas que logo nos saltam aos olhos. Então, eu acho que isso que é importante de ficar aqui como alerta em relação à síndrome de Williams. Obrigado, doutora Patrícia. Eu volto a perguntar ao doutor Salmo. Qual a diferença entre genético e hereditário, doutor? As pessoas usam esses dois termos como se fossem sinônimos, mas é importante explicar que não são, né? Principalmente em termos de genética e das doenças raras, das doenças hereditárias em especial, é muito importante explicar. Neste contexto, a gente chama de genético, claro, qualquer condição que seja determinada ou influenciada ou predisposta por uma alteração no material genético de qualquer pessoa. Porém, esta alteração no material genético, ela pode ter vindo de gerações anteriores ou pode ter começado na formação genética daquela pessoa. Então, se começou na formação genética daquela pessoa, a gente diz que é genético, mas não hereditário. Uma condição que é um ótimo exemplo é a síndrome de Down, que na enorme maioria das vezes não é hereditária, mas 100% das vezes é genética. Exemplos de condições genéticas e hereditárias são, por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne, que em parte dos casos vem da hereditariedade em geral da mãe, e em parte dos casos é um acidente genético. Então aí nós estamos vendo que numa mesma condição, em alguns casos ela é por acidente genético, em outros é hereditário. Na síndrome de Williams, a enorme maioria das vezes é um acidente genético não hereditário. E a importância de diferenciar esses dois termos está no aconselhamento genético, porque se é uma situação que não é hereditária, a chance de outras pessoas ou do mesmo casal ter outros filhos com a mesma condição é muito pequena. Mas se é hereditário, pode haver um risco aumentado de repetição da mesma condição na família. Obrigado, doutor Salmo. Eu chamo novamente a doutora Erlane para falar sobre a distrofia muscular de Duchenne. Doutora, como que é feito o diagnóstico precoce? Muito bem.
o que se chama de diagnóstico precoce, hoje em dia, a gente procura aquelas doenças do teste do pezinho. E a distrofia muscular do Duchenne não está no teste do pezinho. Embora, se você tem uma criança logo ao nascer e você faz um exame chamado CPK, que é a proteína fosfoquinase, ela pode estar aumentada. Mas o aumentado para Duchenne não é um aumentado 2 vezes o maior, não. É 10 vezes o nível superior. Então, já pode chamar atenção. Às vezes, uma criança chega no pronto-socorro porque está com algum problema intestinal, aí fazem a TGE e a TGP, que são marcadores no exame de sangue para problemas, sejam do fígado. E, às vezes, a pessoa não faz o CPK. E o TGO e o TGP estaria alterado porque o CPK também estaria alterado. E aí, nesse caso, as crianças, às vezes, vão até para a biópsia de fígado sem necessidade. Porque o CPK muito alterado e aquelas alterações que eu falei antes, de atraso de desenvolvimento motor, pode ser uma criança que não engatinha direito, uma criança que não consegue andar direito, chama a atenção a fraqueza muscular para o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Então, esse diagnóstico pode ser feito lá para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos. Nem todas as crianças aparecem com o quadro clínico logo no início. Então, exame de sangue é o CPK, a clínica é a fraqueza muscular e o diagnóstico de certeza é através do DNA. Então, não é normal você ter uma criança com 1 ano de idade que você dá uma bola para ele brincar e ele não consegue chutar. Não é normal você botar a criança num triciclo com 1 ano de idade e ele não conseguir pedalar direito com 2 anos, com 3 anos. Então, assim, o tratamento é o corticóide, mas a gente só faz a partir de 2 anos. Então, com menos de 2 anos, é diagnóstico precoce para Duchenne. Obrigado, doutora. Falo com a doutora Patrícia sobre a síndrome de Williams. Qual é o tratamento necessário para as pessoas que recebem esse diagnóstico? O tratamento é através de estimulação precoce e um acompanhamento multidisciplinar de perto para que a gente trabalhe preventivamente, evitando as comorbidades, né, as patologias associadas mais comuns. Então, precocemente, a gente vai indicar fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, mais para frente vai precisar de um acompanhamento psicopedagógico, porque a gente sabe que tem um comprometimento intelectual leve que acompanha essa síndrome. E em questão à equipe médica, como 80% tem cardiopatia, que muitas vezes acaba levando em 55% dos casos a hipertensão arterial sistêmica, o nefrologista e o cardiologista vão ser fundamentais. Paralelamente, também acompanhamento endocrinológico e conforme virem as demandas. Então, eu acredito que estimulação precoce e o acompanhamento preventivo com a equipe médica, dentista e a equipe multidisciplinar é que vai favorecer o acompanhamento desse paciente com síndrome de Williams. Obrigado, doutora Patrícia. Eu volto a falar com o doutor Salmo para que ele nos indique quais são os principais exames laboratoriais de genética, doutor. Nos últimos anos, a capacidade de investigar o material genético das pessoas aumentou de maneira impressionante. Até poucos anos atrás, nós tínhamos só um exame, que era o famoso exame do cariótipo, que analisava os cromossomos, continua analisando e sendo útil até hoje, mas hoje, com tanto avanço, a gente já pode dizer que o cariótipo é um exame até certo ponto superficial. Para certas situações, como as suspeitas justamente de alterações nos cromossomos, o cariótipo continua sendo o exame mais útil, mais simples, mais barato e mais acessível. Mas agora nós temos capacidade de analisar o material genético de uma maneira muito mais aprofundada. Existem pelo menos 2 ou 3 outros exames disponíveis hoje em dia. Um deles se chama CGH, ou CGH-Array, ou hibridização genômica comparativa,
que olha dentro dos cromossomos como se fosse o código de barras de cada um dos cromossomos para ver se o paciente nasceu, foi formado com a falta de um desses risquinhos do código de barras ou com a duplicação de um desses risquinhos. Sabemos hoje que muitas condições de origem genética são causadas por estas alterações chamadas de pequena, deleções, perda de material genético, ou pequenas, duplicações, ganho de material genético, que não aparecem no exame do cariótipo. E ainda teríamos pelo menos um terceiro exame, que hoje em dia também é bastante rotineiro, chamado sequenciamento do exoma, que olha dentro desses pedacinhos dos cromossomos, gene por gene. E nós temos cerca de 20 mil genes e milhares de doenças genéticas causadas por alteração única e exclusivamente dentro do código genético de um único gene. Nessas milhares de doenças, nem o CGH, nem o cariótipo são capazes de enxergar o erro genético, mas agora nós temos um exame que, ao mesmo tempo, analisa todos os 20 mil genes e muitas vezes identifica alterações que nos levam ao diagnóstico de uma doença rara que o próprio médico geneticista não seria capaz de fazer o diagnóstico do ponto de vista clínico. Então, os exames agora, eles nos ajudam muito e os maiores beneficiados são as pessoas sem diagnóstico de doenças raras. Obrigado, doutor Salmo. Doutora Erlane, a próxima pergunta é para a senhora. Queria que explicasse qual que é o tratamento para quem tem distrofia muscular de Duchenne. O tratamento, na verdade, ele não é só com o médico, com vários. Então, o pediatra continua fazendo toda a parte de puericultura da criança, avaliando o crescimento. Aí você tem o geneticista para fazer o aconselhamento genético, o neurologista, que também vai avaliar com testes padronizados como é que está a evolução dessa criança, se está piorando muito a parte muscular ou se está estabilizado. Físio, fono, terapia ocupacional, vai depender do que a criança vier apresentando, porque se for uma criança com autismo, já vai ter que cuidar disso também. E aí, como a gente faz o corticoide para esse tratamento, é um medicamento que eu preciso deixar a criança sem os parasitas, eu preciso cuidar dos dentes para que ela não tenha uma predisposição maior à infecção, eu preciso estar com as vacinas em dia, eu preciso estar de olho se isso não vai causar uma osteoporose, estar de olho se não vai dar uma catarata precoce. Então, eu já vou agregar outros médicos junto comigo. E como é uma doença que é uma fraqueza muscular, eu também tenho musculatura para respirar, então pneumologista, e musculatura para fazer o coração funcionar. Então, muitas vezes eu preciso do cardiologista. Ou seja, eu preciso de uma grande equipe para tratamento, além de ter medicações baseadas na genética. Dependendo da alteração genética do paciente, existe uma medicação de alto custo para ser feita. Obrigado, doutora, pela explicação. E a última pergunta, antes de encerrar o programa, eu faço para a doutora Patrícia. Doutora, quanto ao diagnóstico para a síndrome de Williams, quais são os exames solicitados? Eu acho que a primeira questão aqui relevante é você ter a suspeita clínica. E se você tiver a suspeita clínica, você consegue pedir um exame que chama-se FISH, que é a técnica de hibridização in situ fluorescente, que ela vai avaliar o cromossomo 7, já que é uma microdeleção do braço longo do cromossomo 7, e vai conseguir confirmar esse diagnóstico genético frente a essa suspeita clínica da síndrome de Williams. Existem outros exames moleculares, como o Dr. Salmo já colocou, mais aprofundados e mais abrangentes, que se você não tem uma suspeita direcionada para a síndrome de Williams, também poderiam ser solicitados no lugar do FISH, mas ainda entendo a suspeita clínica, esse que é o exame molecular mais relevante para a gente fechar o diagnóstico. Lembrando, como o Dr. Salmo falou, que o cariótipo, que é o exame citogenético, ele não vai conseguir
fechar o diagnóstico de síndrome de Williams, vai precisar de um exame mais aprofundado. Obrigado, doutora Patrícia. A gente chegou ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Quero agradecer ao doutor Salmo por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado, doutor. Obrigado, espero que tenha sido de utilidade para os nossos ouvintes. Obrigado. Também, doutora Erlane, obrigado pela sua participação aqui conosco. Então, muito obrigado pelo convite e eu espero que a partir dessas informações que a gente deu, a gente possa fazer diagnóstico mais precoce dessas crianças. E também, doutora Patrícia, obrigado pela sua participação. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Obrigado a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Lembrando a você que nos assiste que no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria existem diversos conteúdos de qualidade sobre a saúde das crianças e dos adolescentes com uma linguagem de fácil entendimento por todos. São vídeos, textos, podcasts, e-books e uma revistinha em quadrinhos com os personagens da Turma da Mônica sobre fake news da vacinação que foi lançada recentemente. Acesse o site pediatriaprafamilias.com.br. E você já segue o Pediatria para Famílias nas redes sociais? Se ainda não, siga a gente lá e fique por dentro das novidades que lançamos todas as semanas. E se restarem dúvidas e quiser mandar uma sugestão de pauta para nós, envie um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br, repetindo famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos. A gente se vê em nossa próxima edição. Até lá!